Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast MedGo. Aqui você sempre encontra informações relevantes para a formação médica, curso de medicina, residência médica e outras áreas afins importantes da nossa formação. Hoje estamos aqui para falar de residência médica e trouxemos um grupo, que tem todo o interesse e que estão vivenciando todo esse processo. Primeiro, aqui à minha esquerda, Tainá Pinheiro, que é aluna de medicina, do curso de medicina do UniBH, social media. Prazer em tê-la aqui, Tainá. Seja bem-vinda. Contem comigo. Temos também Natália França, que é residente em clínica médica do Hospital Universitário São José. Mais uma vez, prazer em tê-la aqui, viu, Natália? Prazer é todo meu, Paulo. E o Henrique, que é médico com residência em clínica médica, especialização em endocrinologia e coordenador da mentoria de residência médica aqui na MedGo. Obrigado por estar aqui com a gente também, Henrique. Com certeza, prazer demais estar aqui hoje. Bom, gente, o tema, residência médica, preparação para residência médica, é um tema muito frequente, né? Então, eu queria primeiro uma palhinha de vocês falando principalmente sobre por que a residência médica, né? Por que buscar a residência médica? Por que muitos alunos querem a residência médica e outros falam assim, talvez não seja a hora, vou esperar um pouco, né? Como que vocês veem isso? Primeiro, Tainá, assim, como que você vê adiante o desafio de vivenciar a preparação da residência médica e a residência médica, como você vê ela dentro da sua formação? A residência, para mim, ela é um pensamento a longo prazo, assim. Eu acredito muito que a residência vai me trazer uma qualidade de vida futura que outros caminhos possam demorar mais ou até não chegar aos meus objetivos. Então, eu acho que ela é essencial para o planejamento de vida que eu busco ter, que é uma vida que eu consiga ter a medicina, assim, como um principal, assim, realmente é uma coisa que eu amo, mas que eu consiga ter qualidade de vida e conseguir viver momentos com a minha família, construir outras coisas, viajar, ter uma qualidade de vida além da medicina. Então eu busco esse projeto. E aí, em questão de conhecimento, eu acho que é inegável assim, que a residência ela traz um ganho para o profissional de conhecimento assim, que outros caminhos podem não levar. Porque a vivência ela é muito intensa. Você vê muita coisa, são diversos pacientes, diversas patologias de uma forma intensa que depois, no futuro, talvez eu não consiga encarar até, né? Com uma idade mais avançada. Perfeito, perfeito. Então, você vê a residência como, um caminho de dedicação por um tempo maior, mais intenso, Sim. Que lhe trará frutos no futuro, Com através certeza. de uma formação, de uma especialidade, que fará com que você consiga planejar a sua carreira, de maneira mais previsível, Sim, digamos assim. com certeza. Natália, você está com alguns meses, desta vivência, 2 meses. Fala um pouquinho para nós como é que tem sido essa vivência e sobre essa perspectiva que Tainá trouxe para nós. Então, como vocês falaram, eu concordo que é um momento assim que você está semeando para colher lá na frente. Seria romantizar demais falar que vou fazer residência, já vou sair ganhando o que um médico especialista ganha e tudo já está feito na minha vida. Mas eu tenho certeza que é o caminho que eu planejei, que eu vou colher frutos que eu também sonho e planejo. Por quê? Lá na frente, hoje, por exemplo, eu não consigo me ver outra coisa a não ser na endócrino. Então, o caminho para mim sempre foi a residência. Eu acho que, assim, uma especialização não me traria tanta bagagem de conhecimento igual a residência está me trazendo, sabe? Igual a gente conversou, a curva de aprendizado, ela é, assim, inegável, gigantesca mesmo. Todos os dias são pacientes novos, aprendizados novos, não só pela medicina, até aprendizado de vida mesmo. E isso, assim, agrega imensamente. Não vou falar que é uma rotina fácil, que é
conquistei, passei na residência, tô feita. Mas é muito gratificante. Toda vez que eu olho para trás e penso o tanto que eu sonhei estar onde eu tô hoje, todo o esforço, todo o desafio vale a pena. Perfeito, muito legal ver isso, né? E a gente sabe realmente que muitas vezes os caminhos das pessoas, né, se mostram de maneiras diferentes, né? Mas eu entendo na fala de vocês duas é que tendo esta oportunidade, né, tendo essa possibilidade dentro daquele momento de vida, vale a pena o esforço, vale a pena dedicar-se para fazer uma formação dentro de um programa de residência médica ou de especialização com essa carga horária de aprendizado em serviço, né? Porque aquela carga horária de 2.880 horas por ano, né? Dividido somado-se vários anos, né? Que vai dar mais ou menos 10.000 horas de formação em vivência em serviço, né? Então é um processo formativo que traz e agrega muito. Henrique, eu queria, a partir daí, duas visões suas, né? Uma como, obviamente, mentor, uma pessoa que ajuda os alunos, ajuda os médicos a atingir esse objetivo, a chegar lá. Mas também, talvez até primeiro, né, como alguém que acabou de fazer esse processo, né, que passou por 2 residências, fez a residência de clínica médica, fez a especialização em endocrinologia e está nesse cenário de inserção no mercado. Então, eu queria essas duas posições suas, né? A vivência do processo formativo, né? E a visão de quem auxilia, de quem pega na mão né, de quem está nesse processo e fala, vem cá que a gente vou te ajudar a chegar aonde eu conquistei. A Tainá até falou uma coisa que eu achei interessante, que é essa questão de qualidade de vida. E eu acho que tudo para mim começou assim quando na faculdade eu percebi que os meus colegas sempre chamavam muita atenção, eles brincavam, Henrique, seu dia tem 72 horas, não é possível. E porque eu sempre fiz muita questão de buscar qualidade de vida, assim, porque eu acredito muito, eu falo isso muito com os meus residentes lá no hospital, que a gente trabalha bem quando a gente está bem, né? Sim. Então isso é muito importante. E eu, desde a faculdade, eu já trabalhava, né? Eu sou professor de dança de salão, então, assim, minha rotina era, além da faculdade, época que eu dançava 6 horas por dia. Então, essa correria toda foi me ensinando a buscar estratégias para otimizar tempo, assim. E acabou que é uma coisa que é o que eu mais falo, que a gente tem que buscar para a gente atingir esse nível de sucesso, é otimizar a nossa rotina. Então, assim, ao longo do curso eu fui percebendo isso, eu tentava me organizar o máximo possível para conseguir ter aprovação na prova, meus meninos falaram muito bem, assim, a residência nos abre muitas portas. Eu acredito que nem todo mundo se encaixa no processo de residência mesmo, acho que isso não é perfil, não acredito que todo estudante de medicina ele deva fazer residência, não acho que é uma coisa obrigatória, mas abre muita porta. Eu falo que, inclusive, quando eu fui fazer clínica médica, eu não esperava que eu iria virar preceptor, e foi uma possibilidade que eu tive que me abriu a porta ali, que não era uma coisa que eu esperava. Então, a residência ela abre muito esse caminho pra gente. E acabando de terminar, eu sou muito grato de ver que, assim, realmente esse processo de tentar otimizar meu tempo, tentar dar, assim, 100% de mim, mas buscando muito minha qualidade de vida, buscando muito estar bem comigo mesmo, foi o que me facilitou chegar até aqui, assim. Então, o que eu mais gosto da mentoria é isso, que é dar a possibilidade da pessoa de entender que é possível estar ali, é possível ter aprovação, e mantendo, assim, uma qualidade de vida, uma saúde mental, né, assim, que é muito importante. Bom, esse ponto é muito importante ser colocado, né? Não há conflito entre dedicação, né,
e manter hábitos saudáveis de vida, manter boas noites de sono. Então, esse é um ponto muito, muito relevante, porque muitas vezes as pessoas confundem, inclusive, falam, não, eu quero manter minha qualidade de vida, mas isso não significa que você não vai ter que se dedicar, né? Tainá, você está no 10º período. Isso, Não é avançando para o 10º período agora, finalizando. E vai vivenciar, ou seja, entrou no internato, né? Você comentou comigo, inclusive, que tem sido uma experiência muito grande, né? E o internato demanda muito, né? Bastante. Como é que está essa sua visão, né? Desses 2 anos, internato, preparação para a residência médica, como que são as suas expectativas de organizar isso, mantendo atividade física, mantendo boa alimentação, mantendo os outros trabalhos que você faz, porque são importantes, né? Como é que você vê isso tudo? Então, se me contassem que eu viveria a minha vida atualmente da forma como eu vivo, há 2 anos atrás, eu acredito que eu ficaria assim, meio perplexa, assim. Mas eu acho que o planejamento e com o tempo e as mudanças, elas foram graduais e hoje eu consigo encaixar de uma forma melhor. Mas para mim, planejamento é tudo. Se eu não tivesse um planejamento, uma rotina muito bem estabelecida, eu não conseguiria entender que eu só consigo malhar se eu acordar às 4h40 todo dia e malhar nesse horário. Porque eu sei que eu vou chegar cansada nos outros momentos, eu tenho 1000 demandas de trabalho durante todo o dia, eu ainda tenho que estudar para o cursinho, então eu entendo a minha rotina e consigo conciliar bem. Mas era um desafio, assim. Mas hoje eu consigo manter uma qualidade de vida, apesar das minhas 1000 demandas, por causa dessa questão de planejamento. Que eu antes era uma dificuldade, hoje, por errar muito, que eu acho que eu não precisaria ter errado tanto, igual a questão da orientação, como ele falou. Se eu tivesse tido uma orientação para me falar que eu conseguiria fazer tudo que eu faço, tendo um planejamento melhor do meu tempo, eu não teria sofrido tanto. Mas hoje, depois de sofrer bastante, eu consegui chegar a uma rotina que eu consigo manter, que é malhar. Primeiramente, eu começo meu dia assim. Depois eu vou para o internato, que é um tempo relativamente grande dentro do hospital. Eu ainda chego, tem diversos casos, eu vejo muitos pacientes com casos super interessantes. Então eu tenho que escolher alguns para conseguir estudar aquela matéria e até fixar, porque o que você vê naquele dia, se você estudar naquele dia, você vai conseguir fixar melhor. Então eu tendo a priorizar isso. Tenho o meu cursinho de preparação, que eu decidi fazer 2 anos, né? Normalmente algumas pessoas escolhem fazer no último ano, eu priorizei por fazer 2 anos, porque eu me conheço nessa preparação, que eu comecei desde o primeiro período, eu entendo que eu sou uma pessoa ansiosa, então eu sinto que essa necessidade. E ainda tem a questão do trabalho, como social media, que eu ainda tenho que dividir meu tempo. Então, o planejamento, eu acho que é a chave de tudo. Organização de alimentação semanal, toda semana, senão não tem como alimentar de forma saudável se não tiver o planejamento da alimentação. Então, todas as áreas da minha vida são tecnicamente planejadas. Perfeito. O Henrique citou que os colegas falavam que o dia dele tinha 72 horas, o seu deve ter alguma coisa em torno de 80 horas pela produtividade que você consegue ter. E se alguém duvidar que Tainá acorda às 4h40 para fazer atividade física, é só abrir o Instagram dela, que vai ver lá todos os dias pela manhã ela postando às 5h30 ela fazendo atividade física, né? E mantendo esse exemplo, né? Eu acho que isso também é um ponto muito importante. Agora, é interessante porque algumas pessoas conseguem criar tem internamente esta organização, né? Vão observando, vão aprendendo com seus erros e vão criando esse modelo de organização, né? Em alguns momentos da vida ou durante a vida toda conseguem fazer isso, né? Como é que foi essa vivência para você, Natália? Isso é natural para você ou você teve que se esforçar um pouco mais nesse processo? Eu sempre falo desde o final do ano, para as pessoas que estão nesse processo agora, que se eu pudesse resumir em 3 palavras essa preparação, seria rotina, disciplina e humildade.
Por quê? Ao contrário, igual mesmo, né? Vocês estavam comentando, eu não era uma pessoa, até 2 anos atrás, que tinha uma rotina estabelecida, não dividia meu dia, era sempre tudo sobre demanda. E quando chegou no 5º ano de medicina, eu tinha muita certeza, a única certeza que eu tinha era que eu queria passar na residência. E eu até, assim, cogitava falar que eu não tinha um plano B. Para mim, na minha experiência, não ter um plano B foi muito bom, porque me motivou. Lógico que é uma experiência pessoal. E eu acho que em muitos momentos a gente acaba se auto-sabotando, falando, eu não consigo ter uma rotina, eu não consigo ter disciplina. Lógico que tem casos à parte, mas eu coloquei na minha cabeça que eu precisava criar uma rotina, e para eu criar essa rotina eu precisava ter disciplina. E para eu conseguir ter uma rotina com disciplina, eu precisava ter humildade para reconhecer onde estavam meus pontos fracos e que aquela rotina não seria imutável, que é uma dificuldade de muita gente. Eu planejei aquilo, então eu preciso cumprir. E aí, quando a pessoa vê que não está cumprindo, muitas vezes ela abre mão. Não, já não estou fazendo direito, não vou fazer. E eu me vi numa situação que eu não tinha essa escolha, abrir mão do meu maior sonho, de forma alguma. Então, eu também fiz 2 anos de preparação. Um dos conselhos que eu segui foi não pegar tão pesado no 5º ano, e hoje eu vejo que isso foi primordial. Mas no 6º ano eu já sentei literalmente na cadeira com tudo planejado. E tudo planejado e minha rotina planejada não significa que eu não tive que recalcular rotas. Eu tinha meu cronograma, inclusive eu até fiz uma mentoria junto com o cursinho, o que para mim foi primordial para me organizar, já que eu não era uma pessoa que já tinha uma rotina, uma disciplina. E a partir do momento que essa mentoria me auxiliou com o planejamento de estudos e do meu dia, eu consegui estruturar tudo. E outra questão que eu acho muito importante é que às vezes as pessoas ficam esperando motivação. Se a gente for esperar motivação, a gente não faz nada. E se você faz por disciplina, aquilo vira sua rotina. E assim, tinha momentos que eu já levantava e já sentava na cadeira e eu falava, nossa, ainda tenho que fazer outras coisas antes, por pura rotina mesmo. E eu falo isso por experiência própria, porque muitas vezes, quando pessoas que ainda estão nessa trajetória veem alguém lá na residência, as pessoas falam, nossa, mas a pessoa sempre foi acima da média, sempre foi disciplinada, sempre teve uma rotina. Não, eu coloquei e fiz acontecer junto com essa mentoria e o cursinho. E também não deixei de lado minha saúde, até porque, além de eu ser DM1, eu faço questão de ir na academia todos os dias. E eu falei, a academia vai ser onde eu vou resgatar minha saúde mental. Então, assim, o dia podia acontecer o que fosse. Eu cumpria meu calendário de estudos e mesmo que eu prejudicasse um pouquinho meu calendário de estudos, eu ia na academia. E alguns meses eu precisei acelerar ou desacelerar um pouco mais para colocar em dia as metas que eu tinha planejado. Então, eu achei que, assim, foi primordial tudo isso. Um ponto que eu achei interessante é que a academia também tem esse papel para mim. Eu sempre tive essa questão da dedicação e tal, e sempre focar na questão dos estudos e como eu poderia melhorar isso, mas no ano passado que eu realmente foquei na questão da academia, dos treinos, de treinar todos os dias, nem que fosse 20 minutos, eu comecei fazendo treinos pequenos, assim. E isso me deu uma disciplina inacreditável, sabe? Hoje é uma parte inegociável do meu dia. E isso trouxe a disciplina para todas as outras áreas. A questão também que você falou de a rotina ter que ser flexível. Isso foi uma dificuldade muito grande no começo para mim,
porque eu também tinha uma ansiedade ali, se eu coloquei isso, eu não consegui cumprir. Sim. Então, colocar muitas coisas no planejamento também, porque não adianta ter um planejamento que você não consiga cumprir. E eu sempre fui de colocar metas muito altas, Sim. depois me cobrar sobre essas metas. Acho que alinhar a realidade com o planejamento é um ponto mais difícil que eu considero hoje pra mim. Porque eu coloco 1001 coisas no meu dia, eu já tenho 1001 coisas, então eu tenho que saber que daquele dia eu vou conseguir fazer 20 questões somente, tá tudo bem. Ou então fazer só 10, porque aquele dia foi mais corrido, ou nenhuma, não deu hoje, e tá tudo bem. E entender também que a gente tem momentos da nossa vida que desencaixam com a nossa Sim. rotina. Então, é onde que o planejamento é muito importante, porque a gente vai passar por coisas que aquele dia você não conseguiu acordar 4h40 da Sim. manhã porque você teve alguma coisa que te impediu. E tá tudo certo, porque a sua rotina é essa. Então, quando a gente consegue, né, ter essa flexibilidade, entender que nem sempre a gente vai conseguir seguir, só da gente já ter aquela rotina, igual você falou, isso torna mais natural, né? A gente tem mais facilidade para isso, de entender, porque eu acredito que tudo na vida é hábito. Eu falo isso muito, que a gente faz, hoje você acorda 4h40, já é seu hábito. A maioria das pessoas fala, mas eu não sou uma pessoa matinal, né? Assim, mas por que que ela pensa dessa forma? Ela nunca deve ter tentado direito, assim. E não precisa começar às 4h40. Você Exato. pode ir começando aos poucos, até aquilo virar realmente mais natural para você. E hoje você deve sentir falta. No dia que você provavelmente não Muito. vai para academia, eu também eu faço 2 treinos no dia. Um treino logo quando eu acordo e um treino à noite. Aí de manhã geralmente é mais aeróbico. E se eu não faço esse aeróbico às 5h30, 6 da manhã, meu dia parece que não é a mesma coisa. Então hoje é meu hábito. Mas o Henrique de tempos atrás ia falar assim, jamais vou fazer academia de manhã. Os meus pais olham pra mim hoje, eles nem acreditam. Eu era adolescente que dormia até meio-dia, se Pois é. deixassem, ou mais. Então, assim, eu achava que eu não era uma pessoa matinal e hoje eu entendo que hoje eu sou. A gente tem que entender que as Exatamente. pessoas E a mudam gente também, faz né? acontecer se quiser. Sim, eu comecei acordando tipo 10, 20, 30 e fui aumentando o tempo mais cedo de acordo com a demanda. Assim como o exercício. Comecei pouco e fui aumentando o tempo de exercício. Então a gente pode mudar. Isso é uma coisa que a gente deve testar. Não somos Inclusive, pessoas com diferentes relação todos à os dias. rotina, foi a primeira coisa que eu senti diferença quando eu entrei na residência. Porque por mais exaustiva que tenha sido a rotina da preparação de estudos, tava tudo alinhado. Eu estudava, eu ia pra academia, e aí chegou a residência bagunçando tudo e eu tendo que reorganizar. Eu falei, meu Deus, E que cada saudade dia de da um minha jeito. rotina. Cada dia de um jeito. Exato, a gente não consegue se planejar tão bem quanto hoje eu vejo isso, né? Quanto na época dos estudos. Então eu falei, às vezes eu tenho um pouco de saudade da época que eu até achava ruim, mas eu conseguia planejar todos os meus horários. Então vai virar hábito mesmo, igual você falou. E aos pouquinhos a gente vai perdendo total controle do nosso tempo, né? Porque as demandas vão aparecendo. Durante a faculdade é mais comum a gente ter um horário de início, um horário de término, algumas vezes com alguma variação, né? Mas há uma previsibilidade maior. Durante a residência existe alguma previsibilidade, mas ela já vira menor. Apareceu uma urgência, aquela previsibilidade vai embora, você tem uma responsabilidade para com o seu paciente, você vai ficar lá, né? E vivenciar isso, né? Não permitindo que isso tome completamente a sua vida, é uma dificuldade, né? Então é um treinamento contínuo para a gente manter aquilo que é inegociável, né? Obviamente é inegociável cuidar das pessoas, que é isso que a gente faz, a gente se forma para isso, né? Mas ao mesmo tempo é inegociável cuidar de nós mesmos, porque também precisamos estar bem para continuar cuidando bem das pessoas. Então esse é um processo que é importante. Enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando da minha preparação, né? Então eu me formei em 2000, né? E nesta época a gente não tinha cursinhos, a gente não tinha... Na verdade, a gente tinha
o nascimento de alguns cursos preparatórios, mas muito focados em áreas específicas. Não tínhamos mentoria, né? E a solução que eu e meus colegas que estávamos, né, no último ano e tínhamos uma vontade de entrar na residência, né? Eu achei interessante você falar, Natália, eu não tinha plano B, né? Na residência também eu não tinha plano B, né? Eu falei, eu vou fazer a minha residência de clínica médica, era aquela minha intenção. Eu não tinha plano B. Eu tinha plano A, B, C, D e E de onde eu ia fazer. Sim, Mas exatamente. se falhasse ali, eu ia realmente ficar perdido naquele momento. Né? E eu tive uma grande sorte da minha dedicação ter se convertido na minha aprovação. Mas o que nós fizemos foi realmente um trabalho conjunto, né? Nos unirmos, né? E estudarmos juntos, né? Ter uma rotina de estudo, de fazer questões, de debater temas, né? De indicar o melhor capítulo daquele tema que está mais fácil de estudar e trocando essas experiências, né? E isso realmente foi fundamental para o meu desempenho, né? Esse coleguismo, esse trabalho em conjunto foi muito importante para mim, né? E a gente vê hoje que apesar das conexões, né, muitas vezes isso não acontece muito, né, Henrique? Como é que a gente pode retomar parte desse processo do coleguismo, da união, que hoje parece que não está tão presente assim? Eu acho que assim, e você falando, eu até fui lembrando, quando a gente pensou na questão de como que a gente montaria a mentoria assim, da MedGo, eu sempre fui muito a favor da mentoria em turma, muito pelo fato justamente disso, assim, não só por uma questão de tá todo mundo ali no mesmo barco, né? E aí quando às vezes você vai vendo o sofrimento do outro, onde que você cria uma empatia por aquilo, e ao mesmo tempo é uma pessoa ajudando a outra a crescer. Então, eu acho que essa parte é fundamental. A troca de É a experiências, troca. né? Em tempo real. Exatamente. E assim, a Tainá vai virar para a Natália e vai falar, eu tenho dificuldade com isso e vejo que você tem facilidade e vice-versa, assim. E isso é muito interessante quando a gente está com colegas. E você falou uma coisa que eu acho que realmente se perde um pouco. E eu sou muito grato, por exemplo, que na minha residência, durante a faculdade eu não tive tanto isso, de ter grupos de estudo, assim, mas a minha residência de clínica só foi da forma que foi porque eu tive 5 colegas que, assim, nós somos um grupo que até hoje a gente é muito próximo. Não sei se você tem como está sendo para você isso, mas isso fez toda a diferença na minha residência. De ter pessoas que eu podia contar, é uma rotina muito pesada, a gente abre mão de muita coisa, é um momento que quando a gente sabe que a gente vai fazer residência, a gente vai abrir mão de outras coisas da nossa vida que faz parte naquele momento e que eu consegui passar da forma como a gente passou, por 2 anos muito difíceis, mas muito prazerosos pela equipe que eu tinha. Então, assim, eu sinto que isso se perde um pouco, tem se perdido um pouco, mas quando a gente lembra que aquela pessoa, que ela não é um concorrente, porque o concorrente é a gente mesmo, sabe? Por mais que realmente a gente está disputando uma vaga ali, a gente tem que pensar em fazer a nossa parte, e que é um colega que está passando pela mesma situação. Quando a gente se apega a isso, assim, quando a gente se apega que todo mundo tem alguma coisa a acrescentar, essa fase ela fica muito mais fácil. O ser humano ele lida bem sabendo que alguém está passando pela mesma coisa que você, né? Eu acho que dá um conforto. Acalma o coração, você saber que tem alguém que está passando pelas mesmas coisas. Então, acho que a gente lembrando disso um pouco, assim, isso facilita essa jornada. Também é bastante interessante, né? Porque auxilia nesse processo. Tainá, nós estamos caminhando aqui para os últimos minutos nossos. O tempo voou, né? Mas pensando nesses seus próximos meses, o que você acha que falta? O que acrescentaria para você na sua formação? Que você fala assim, poxa, isso me ajuda, né? Numa proposta de uma mentoria, numa proposta de apoio à preparação da residência médica.
quais seriam os pontos que você fala assim, ó, isso hoje me faz falta, ou eu vejo que se eu tivesse algo além, facilitaria a minha jornada até a residência médica? Hoje eu faço uma preparação, né, de estudos para a residência, e o que eu sinto é justamente alinhado a tudo que a gente conversou aqui. Eu tenho uma rotina, mas coisas que não estão previstas acontecem. E quando acontecem essas coisas, tem conteúdo que eu não consegui fazer todas as questões, não consegui ver de uma forma como eu deveria, porque eu tenho lacunas na minha formação que eu preciso dar mais atenção, alguma disciplina que eu não consegui entender tão bem, eu preciso disso. E o que eu sinto que falta hoje para mim é, de certa forma, uma orientação de o que fazer com o que ficou para trás, alinhado ao que fazer com o que está acontecendo agora. Tem uma matéria que foi dada essa semana, mas na semana passada eu tive que ir para casa dos meus pais, não consegui lidar tão bem com aquela semana ali, não consegui cumprir minha rotina. Então eu tenho coisa acumulada, ainda tem outras coisas que eu gostaria de voltar, que eu sinto que eu não aprendi tanto, queria ler ou estudar de uma forma assim, e não consigo ver onde encaixar isso, sabe? E é legal também você falando isso, porque pessoas muito organizadas, que nem vocês, a gente às vezes acaba ficando um pouco ansioso com aquilo, né? Porque a gente quer se planejar. Então é onde que essa experiência do mentor ela é muito válida, porque o mentor ele consegue olhar, ele tem aquela experiência e ele sabe encaixar falando, olha, Tainá, essa revisão é muito importante para você. A gente viu que essa área está um pouco defasada nas nossas conversas, pelo que a gente está conversando. Então é importante a gente encaixar, vamos encaixar essa revisão que talvez vai ser mais importante que determinada outra coisa nesse momento. Então essa questão de prioridade, essa questão de conseguir, igual a gente estava comentando, que o conteúdo é muito grande. Muito. Passar numa prova de residência exige, assim, muita dedicação, porque você está preparando, não é uma prova de faculdade que você prepara para uma matéria que foi te dada em 2 meses. Sim. É uma coisa de 6 anos que vai ali cair e são provas difíceis, muito concorridas, então que a gente tem que ter esse planejamento, às vezes, sim, por mais que você possa ser uma pessoa muito organizada, muito planejada, você não tem a experiência com aquilo para saber o que é realmente importante, onde focar, como focar. Então, assim, isso que você falou é bem válido mesmo. Com certeza é a parte que eu tenho tido mais dificuldade, é alinhar as demandas atrasadas. Infelizmente, não tem como. As coisas imprevisíveis acontecem, a rotina não vai conseguir ser seguida 100%, e vão ter dias que eu não vou conseguir ir ao cursinho, então eu vou ter aquelas aulas para estudar, mais as questões da semana, tem conteúdo que eu preciso ver, encaixar essas questões que estão passadas na minha rotina atual tem sido uma dificuldade. O que eu entendi realmente, assim, um dos pontos muito importantes é um diagnóstico, né? A gente saber aonde a gente está nesse momento e como que a gente vai fazer para traçar um planejamento de longo prazo, tá? Para quem está, por exemplo, no início do internato, como é seu caso, né? Para quem está no último ano, como é que eu estou agora, como é que eu faço para chegar? Para quem está agora, né? Nós estamos gravando esse episódio no mês de maio, né? E vai fazer a prova lá nos meses de novembro, dezembro. Como que eu estou agora, algumas até antes, né? Como que eu estou agora e como que eu faço um planejamento para os meses que eu tenho até o concurso, como que eu faço esse planejamento. E o outro, né, é saber que planejamento é contínuo. A compreensão de que você faz um planejamento e que ele está fixo, ele traz sofrimento. Muito. Ele traz culpa, né? Porque realmente a vida acontece, a gente sabe que um planejamento a gente não consegue seguir ele 100%, tá? E não necessariamente o que ficou para trás deve ser ficado para trás, né? O que é importante é justamente um apoio para que você continue fazendo um planejamento contínuo, né? Revisando esse plano para que ele possa te levar da melhor maneira possível até o ponto. E essa melhor maneira possível, muitas vezes, ela não é a maneira que você planejou ideal, nem a 100%.
mas acreditar que você vai chegar no concurso tendo feito o seu melhor e tendo confiança no processo que você viveu, vai te dar a coragem e esta confiança para que você, ao sentar em frente à prova, você fala, cheguei bem para te fazer, né? Estamos legal aqui, estamos bem, vamos adiante, né? Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, eu acho que o papo foi muito legal, né? Tenho certeza que quem nos assistiu teve vários insights, aprendeu bastante. Vou dar um pouquinho de tempo para cada um dar a sua despedida, dar uma palavra final. Vou começar com a Natália dessa vez. Pode ser. Queria muito agradecer, Paulo, pelo convite. Foi incrível estar aqui compartilhando, né, com vocês a experiência, aprendendo também, porque a gente está sempre aprendendo. E dizer, fazendo só um gancho com o que a Tainá falou, a mentoria fez muita diferença para mim, porque eu fiz ela só no último ano. E eu fiz o cursinho dos 2 anos. Então, assim, fez muita diferença porque eu conseguia recalcular rotas de revisão e de matérias atrasadas. Então, isso para mim foi, assim, o que praticamente me salvou. Porque no ano anterior, eu deixava para trás para conseguir cumprir o restante que já estava planejado. No mais, Paulo, só agradecer, estou à disposição para o que precisarem. E é isso, obrigada. Obrigado. É sempre muito bom e prazeroso para mim falar sobre esses temas. E é minha paixão realmente ver o crescimento assim dos alunos e tal, é muito bom. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu lembrei de uma mentoranda que eu tive, que quando ela teve a aprovação, foi uma aprovação em oftalmo, que, né, a gente sabe que é muito concorrido e muito difícil, ela falou, Henrique, o que eu mais tenho a te agradecer é que você me deu paz. Assim, essa rotina é muito ansiosa. E eu saber que às vezes alguma coisa ia ficar atrasada e que tá tudo bem, porque rotinas mudam e eu vou conseguir encaixar isso, e que eu estava fazendo tudo que precisava, dando o meu melhor, foi o que me fez ter aprovação de chegar na hora da prova, igual você falou, olhar para a prova e falar assim, tô em paz comigo mesmo de que eu fiz o que eu precisava. Então, é isso, eu acho que finalizando, mais uma vez obrigado por estar aqui, sempre muito bom. Tainá? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente porque hoje vocês são inspiração, né? É um caminho que eu quero seguir, eu acredito que é o melhor caminho para os meus pacientes, a medicina é o que eu amo, quero poder proporcionar para os meus pacientes o melhor e acredito que a residência é esse caminho, pelo menos para mim. Então, é muito bom estar com pessoas que tiveram êxito nesse propósito que eu tenho para minha vida. E foi incrível aprender com vocês. Muito obrigada. E sempre que precisarem, estou à disposição. Perfeito. Eu agradeço demais vocês. Realmente, assim, aprendi demais, né? Foi muito legal conversar, ver vocês, ver os olhos brilhando nas propostas, né, de vida, de carreira, né, e de futuro. Muito legal. E agradecer quem nos acompanhou até agora, né? E pedir para vocês nos sigam, nos acompanhem. Temos muito conteúdo, mais conteúdo será criado, né? E queria agradecer vocês por estar aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.